O ensaio gestante pode ser apenas uma venda ou pode ser o início de uma jornada que dura longos anos. Fala galera, Christian da GoImage por aqui e hoje em Papo GoImage sensacional com a nossa querida convidada Jéssica de Contagem, ela que é especialista em cantar gestantes. Estou muito feliz, Jé, pela tua participação aqui na GoImage, obrigado pela oportunidade. Além disso, temos o grande Eduardo Vanassi e o Pedro, né? Pedro com esse uniforme já começou a Copa, né? Ontem eu olhei um baita jogo, Coreia do Sul e República Tcheca. Melhor jogo do... Melhor jogo. E aí, Jé, conta pra nós aí um pouquinho, enfim, como que é o teu trabalho, só pra galera aí te conhecendo um pouco melhor, pra gente ir aquecendo aí os motores, pra gente falar sobre essa possibilidade, né, de transformar ensaios gestantes em clientes recorrentes, que eu acho muito inteligente, tô curioso pra saber como que tu faz isso também. Primeiro, agradecer mais uma vez aqui a presença, é sempre bom contribuir com vocês, e o máximo que eu puder falar aqui vai ser muito bom, para poder contribuir com as pessoas que vão ver, né, e vão acompanhar a gente. Então, eu sou aqui de Contagem, Minas Gerais, é bem pertinho de Belo Horizonte. E para quem é daqui, sabe que tem uma gama muito grande de fotógrafos, né? Então, já tenho 10 anos de carreira e esses 10 anos eu consegui consolidar a minha marca. Então, a gente criou a marca mesmo, Encantando Gestantes. E hoje eu sou especialista somente em ensaios gestantes externos. Então, muita gente fala, nossa, você faz só ensaio externo, só ensaio gestante. E é possível, sim, viver, né, só do que a gente gosta de fazer. Então, eu acredito muito nisso, no nicho, né, que a gente consegue nichar e se tornar especialista. Eu sempre falo isso, né, com meus alunos, com as pessoas que acompanham o nosso trabalho, que as pessoas pagam mais por especialistas. Então, é isso que eu ensino para os fotógrafos que me acompanham hoje. É por isso que essa mulher tá no shape, Cris, entendeu? Só faz externo, carrega a câmera Canon pra cima e pra baixo. Tá maluco, cara. Eu não tenho mais condição de fazer ensaio externo, cara. Por Deus do céu, eu fiz por Deus, juro pra vocês, eu fiz um ensaio de um casal, agora, do último casamento que eu fotografei, que é o último, não fotografo mais casamento. Mas, ô Vanessa, tu tá me dizendo isso faz 2 anos que não fotografa mais casamento, cara, sempre tem mais um e mais um. Eu tô tentando parar, mas daí o cara pensa, cara, mais esse casamentinho aqui, né? Fazer uns 8, 9, não paga o álbum, né? Então o cara pensa, porra, né? Já dá uma... O que acontece? O ensaio externo, cara, fiz um ensaio de casal e eu vou contar um negócio pra vocês, cara. Eu fiquei 4 dias quebrado, velho. 4 dias quebrado. Meu, vocês estão malucos. Eu com 43 anos não dá mais, não. Não funciona. A Jack tem 20, tudo bem. Agora, eu com 43, complica, né? É difícil, cara, difícil. É duro. Pense bem antes de começar o externo, pessoal. Não, o cara gasta metade do valor do ensaio no físio depois, né? Vai ter que ensaio, físio. Mas hoje mesmo, o meu ensaio, eu gasto em torno assim, virou, né? Eu tenho uma fórmula, né? Como eu tenho, né, o curso que eu ensino como encantar gestantes. Então hoje eu gasto no máximo 50 minutos para poder fazer os ensaios. Eu não faço, não é igual um casamento que você pega o dia inteiro. Ensaio de casal também o pessoal gasta muito mais tempo. Até porque o público de gestante é um público muito mais delicado, mais sensível, então a gente não pode cansar as gestantes. Então todos os locais que eu faço já são treinados, já são testados. Então é aquele ensaio rápido, mais produtivo. Então gasta assim 50 minutos. Eu vejo que a gestante, ela, pra mim, pelo menos, ela é, eu não diria uma fonte infinita, mas uma fonte muito grande de LTV, né? Ela nos dá uma possibilidade de vender várias coisas depois do ensaio, né? A recorrência, ela é grande. Como que funciona pra ti isso aí? Tu tens uma recorrência efetiva nos ensaios? Como é que faz? Hoje eu trabalho, né, só com o ensaio gestante, só que a minha recorrência com elas é realmente quando ela engravida de novo ou a indicação. Mas a maioria dos meus alunos tem todo aquele ciclo com a gestante, né? Que é o ensaio gestante, o ensaio newborn, acompanhamento, batizado. Você segue, né? Você vira o fotógrafo da família. Então, o que eu falo? Quando você entrega um ensaio gestante muito bom, você ganha um cliente, porque é a porta de entrada da área de família. O primeiro ensaio é o ensaio gestante. Então, se você não entrega um ensaio gestante bom, não entrega ali uma experiência boa, a pessoa não te contrata mais, ela troca o fotógrafo. Então, o ensaio gestante para mim é o mais importante, porque você ganha um cliente ali. Né? A pessoa, hoje mesmo, eu não faço ensaio de newborn, eu não faço esses outros ensaios,
Mas as pessoas, mesmo sem ver, né, trabalhos meus, porque antigamente eu fazia, elas perguntam, nossa, mas você não me atende, nossa, mas você não faz para mim. Então, por isso da importância de você entregar um trabalho muito bom nesse primeiro contato com o cliente. Eu tenho uma dica pro cara que quer pegar o newborn logo depois da gestante. É obrigatório fazer uma inversãozinha de risco. Quando você entregou um ensaio gestante, por isso tem que entregar rápido. Você não pode entregar um ensaio gestante 3 meses depois que nasceu a criança. Aí você tá morto. Tem que entregar um negócio rápido, né? E qual que é a ideia? Chegar e dizer, ó, mãe, é o seguinte, e isso você já pode fazer no dia que tá fotografando, né? Mãe, é o seguinte, a primeira foto do pequeno é um presente meu para ti. Nem te preocupa, nem te estressa em ir atrás de fotógrafo para fazer o newborn, porque eu faço questão e eu vou te dar uma foto, eu vou te dar a primeira foto dele de presente. Óbvio que ela não vai comprar só uma. É óbvio. Mas o que você tá fazendo, e aí o que você faz? Ó? Você faz o seguinte, você vai colocar lá no seu CRM ou no seu caderninho do Batman, se você não tem o CRM, você vai escrever lá a data, mais ou menos, que a criança vai nascer, entendeu? E você vai colocar na sua agenda. Então você já vai deixar, já considera isso como um ensaio agendado. E aí não é a mãe que tem que entrar em contato com você para avisar que nasceu. É você que tem que estar em contato com ela para saber quando nasceu e já marcar o ensaio. Então, essa proatividade é que vai fazer com que você ganhe a primeira recorrência, dá o primeiro passo. Entendeu? Então, para mim, essa inversão de risco, ela faz total sentido. O Pedro tem a parte do acompanhamento em casa. Como que tu engata isso, Pedro, no newborn? Como é que tu engataria isso? Então, eu pulo o newborn, né? Vamos partir desse negócio. Mas tudo bem. Dá pra usar pulando ou não pulando, né? Eu já testei deixar fechado o acompanhamento durante o ensaio gestante. E é muito mais difícil, sabe? Tu já, pelo menos na minha experiência, eu tenho amigos que, o Simon, por exemplo, Simon Campos de Criciúma, ele fechava o pacote até o aniversário da criança, um pacote só no início. Quer dizer, tipo um plano, assim. E eu tenho essa dificuldade e eu faço de uma forma diferente. Eu começo a gerar esse desejo do acompanhamento já no ensaio gestante. Então, quando a gestante vem aqui no estúdio, eu vou falar dos livros de ensaio gestante, para vender um álbum e tudo mais. Qual é o livro que eu mostro? O de acompanhamento. Eu não mostro um livro de gestante, eu mostro um livro de acompanhamento. Porque daí ela já começa a ver como funciona, ela começa a perguntar, eu explico, eu tenho a história, por que eu comecei a fazer acompanhamento, que está muito linkada a fotografar a minha filha em casa, então gerou-se essa demanda de uma forma espontânea, já reforça que não é um produto que eu inventei, mas sim que várias gestantes quiseram, né, fotografar seus filhos assim e tudo mais. E ali naquele momento eu não vendo nada, eu só mostro e explico a história, eu vou gerando aquele desejo. Na sessão de vendas depois eu também falo alguma coisa em relação ao acompanhamento e tudo mais. E, claro, vendo que vender aos poucos para mim é muito melhor. Não vejo problema em vender o ensaio, depois, um mês, 2 depois oferecer o livro, daí quando fecha o livro eu já ofereço acompanhamento e já faço acompanhamento, porque o meu acompanhamento são 4 sessões, né? Como é em casa, eu já testei, até fica a dica pra galera, assim, cara, é mais difícil fazer todo mês em casa. Se torna um fardo a questão da agenda, né? E principalmente pros pais, é mais difícil, tá? E então funciona muito pra mim esse acompanhamento com 4 sessões e eu encantando aos poucos, né? Eu vou fazendo isso aos poucos, né? Porque a gente baixa a barreira de entrada, né? A gestante, por exemplo, faz ensaio gestante, faz livro, faz 4 sessões de acompanhamento, que são sessões em casa, que são sessões mais longas, geram mais fotos e tal, não é uma sessão de estúdio, né? 4 livros, eu vendo um livro 20 por 20 de cada sessão, ou 30-30, a Jéssica fez 30-30 agora, a última fez 30-30, imagina. São 4 livros, gestante, mais 4 ensaios, mais 5 com gestante, mais o aniversário infantil, quanto dá isso ao longo de um ano? Com livro também, com álbum. Lá, 15 mil reais, 18 mil reais. Se eu falo isso pra gestante lá no início, ela cai dura pra trás. Mas agora se tu vai aos poucos, vai encantando aos poucos, vai vendendo aos poucos, né? Funciona muito mais pra mim. É uma coisa que funcionava também, que eu vou aplicar agora, porque esse ano a gente vai abrir. Hoje eu trabalho só com externo, né? E esse ano a gente vai abrir o espaço físico de novo e outros fotógrafos vão fazer ensaio newborn, acompanhamento, tudo pra mim. Eu fiz igual o Pedro, eu não faço newborn mais, mas outras pessoas vão fazer pra mim. E aí uma coisa que eu vou aplicar que funcionava bastante quando eu fazia o newborn é essa venda, entre aspas, casada, que é você já vender um ensaio gestante
ao contrário do que o Pedro tá falando, né? Mas eu vendia, né, o ensaio gestante com o ensaio newborn e você dá aquela quebradinha de valor, né? A pessoa vê que é vantajoso já fechar os dois porque tem aquele desconto, né? Aquela vantagem se fechar agora. E uma coisa que funcionava muito também que eu fazia era, por exemplo, hoje as gestantes fecham o ensaio, a maioria fecha o ensaio, quanto já tem que fazer, né? A maioria é assim. Já tá com 30 semanas, tá com 28 semanas. Mas quando elas mandam mensagem, por exemplo, com 15 semanas, 10 semanas, minha equipe já manda mensagem para elas e fala assim, olha, eu tenho uma proposta aqui para poder te fazer. Se você quiser fazer um ensaio gestante com um ensaio newborn, eu parcelo para você o valor de à vista até o ensaio gestante para você ir pagando sem juros. Ou parcelo o valor de à vista até o ensaio newborn, então a pessoa ganha mais 2 meses. Isso fecha muito, faz as pessoas fecharem muito, porque elas veem que elas têm... Você recebe também à vista, né? Então não tem empecilho nenhum. E a pessoa vê aquilo como benefício. Então eu fazia esse parcelamento à vista até o ensaio newborn. Então ela ficava ali com 7 parcelas, 6 parcelas, 5 parcelas. E aí é legal que tem aquela recorrência também, né? Aquela venda, aquele valor fixo todo mês que você vai recebendo ali. Então isso funciona muito e eu vou aplicar agora, quando a gente colocar de novo o newborn. E isso funciona também para acompanhamento, porque sempre tem aquele cliente que vai fazer só o gestante, tem aquele cliente que vai fazer só o newborn, tem aquele cliente que vai fazer só o acompanhamento e tem aquele cliente que quer fazer tudo, né? Então eu acho que a gente tem que ter a opção para todos, né? Porque eu tenho clientes que chegam e fala assim, não, meu sonho é fazer com você, eu quero fazer um pacote maior, um pacote mais caro. Então tem que ter a opção para aquele cliente. Tem aquele cliente que vai querer fechar tudo de uma vez. Não, já quero resolver tudo de uma vez, já quero ir pagando, já quero pagar à vista. Então por que não oferecer, né? E para você que não sabe ainda o que é ser Prime da GoImage, você está perdendo tempo, meu amigo. Clica aqui no QR Code que está aparecendo na tela e torne-se Prime, fazendo parte dessa comunidade que está crescendo cada vez mais. A gente tem um grupo lá no WhatsApp que está trocando ideia todo santo dia, explicando e dando dicas de como você pode evoluir na sua fotografia e no seu negócio. Além disso, você tem cashback, tem desconto com o GoImage Pay, além dos inúmeros álbuns que a GoImage oferece para você. Então, escaneie o QR Code, torne-se Prime e faça parte dessa comunidade aqui na GoImage. Já uma coisa que eu tenho dúvida, você falou que hoje, eu não sei se eu entendi bem ali a parte anterior, hoje você só faz gestante e agora você vai retomar a parte de newborn, é isso? Isso. A gente vai colocar o newborn porque é muito importante, né? A gente percebe que tem essa procura, as pessoas querem fazer e principalmente pela questão que eu falei, a pessoa quando fotografa com você, gosta da experiência que tem com você, ela fica até com medo de contratar outro fotógrafo. E eu não tenho fotógrafo para indicar de newborn. E a indicação é muito séria. Sim, porque é um momento mais importante, eu acho, né? Tão importante quanto a gestação é assim depois do nascimento, porque gera toda a insegurança da mãe. E aí o bebê muito pequeno, né? Então o fotógrafo de newborn tem que ter um caráter assim de responsabilidade, de confiança da mãe muito grande. Né? E aí, às vezes, até a indicação também fica complicada, né? Eu acredito. E até porque a gente segue um padrão de entrega, de qualidade no nosso trabalho e a gente quer que o cliente tenha essa experiência, né? Continue, porque tem muita gestante que não faz ensaio gestante, mas faz pro newborn. Porque o filho, às vezes a gestante tá se sentindo bonita, não tá se sentindo ali bem, mas o filho dela é lindo. Né? E o filho dela é lindo de qualquer jeito, então... Tem uma parte da recorrência da gestante que é o novo filho, né? Só que hoje a gente tá vendo cada vez mais, né, que o pessoal acaba um filho, no máximo 2, né? A gente tá diminuindo bastante essa recorrência. Por mais que seja importante, né? No meu tempo de fotografar gestantes, né, que era mais de 10 anos atrás, eu tava sempre meio de olho nas minhas clientes. Eu começava no casamento daí, né, e fotografava a gestação. Então, cara, eu tava sempre de olho na rede social dos meus clientes, né? Sempre de olho no Facebook, nem o Instagram nem era popular na época, né? Então, eu tava sempre de olho para ver se postava alguma coisa, né? E eu já... O que eu fazia para garantir essa recorrência do primeiro filho do casamento e do segundo? Eu tava sempre de olho e quando eu via que alguma coisa aparecia, eu dava parabéns e já dizia, ó, fica tranquilo que eu faço questão de te dar a primeira foto
da barriga vai ser presente meu. Então já dizia isso, Vanassi, que legal, obrigado, tal. E mais ou menos eu calculava a data ali, né? E já jogava no meu CRM, para me lembrar. Eu não dava nem a chance da cliente que eu fotografei o casamento pensar em outro fotógrafo. Eu já estava em cima, eu já estava abafando, né? Tava em cima e ela, não, como eu ganhei uma foto do Vanassi, então eu vou fazer o ensaio com ele. Na cabeça dela, né, eu ganhei a foto, depois se eu não, enfim, se eu quiser fazer um outro ensaio com alguém, eu faço. Mas daí, cara, você fotografou, já resolveu o ensaio, ficou bacana, por que ela vai fazer outro? Entende? Então eu sempre procurei me adiantar assim, né? E tem um outro detalhe, que aí que a Jéssica falou no início, que eu queria ouvir um pouco mais dela, a história da indicação de uma gestante para outra gestante, porque gestante elas fazem meio que um clã, assim, né? Todas estão juntas. Faz alguma coisa estruturada, Gé? Alguma coisa, sei lá, indicação premiada, alguma coisa organizada em cima disso, ou é mais orgânico no teu caso? No caso, hoje é mais orgânico, mas quando eu comecei, uma coisa que funcionava muito era, elas falam, né? E geralmente é impressionante, quando a pessoa engravida, várias do ciclo começam a engravidar mesmo, é um clã mesmo, né? Então, o que eu fazia? Eu sempre falo assim, olha, se você tiver uma indicação, primeiro, se você engravidar de novo, eu tenho uma condição melhor para você, uma condição especial para quando você tiver filho de novo. Todas as minhas clientes têm. Então a pessoa já fica aquilo na cabeça. Eu termino o ensaio e já falo isso. E a segunda coisa, quando vai indicar, eu falava que eu ia dar mais fotos para elas nos pacotes. Então eu falei assim, olha, se você indicar tal amiga sua, você ganha mais 5 fotos. Você ganha mais 10 fotos, porque a gente sempre faz fotos a mais e não é todo mundo que tem condição de comprar foto à parte. Então isso faz a pessoa mover, né? Se ela tiver realmente aquele tanto de gestante, ela vai indicar seu trabalho, ela vai falar mais. E outra coisa também que eu acho que influencia muito, uma coisa que eu faço hoje, é postar os bastidores, todos os ensaios, eu posto nos stories, eu não posto todos no feed, até porque eu acho que polui muito o feed, ficar postando muita coisa. Mas eu posto todos os ensaios nos stories. E elas pegam e falam, você me marca para eu poder postar também? Claro. Claro que eu te marco. Elas pegam e postam nos stories dela. Então as pessoas automaticamente vêm. E aí eu faço questão, no final do ensaio, eu não cobro mais por isso. Eu pego os vídeos que eu gravei pelo celular, mando para elas. Eu falo assim, olha, vai namorando, vai postando. Elas mesmas fazem vídeos. Então, eu tenho vários clientes que falam assim, eu vi que você fez um ensaio de fulano de tal. É amiga sua? Não, eu vi no Instagram dela. Ela nem fala com a pessoa, mas esse movimento que a gente faz, eu sempre falo, os bastidores é muito importante. Porque a pessoa, ela começa a se imaginar ali com você. Ela começa a se ver no lugar do outro cliente. As pessoas gostam de ver a gente trabalhando, né? Não, como que funciona o ensaio? Como é que chega no ensaio? Será que ela encosta em mim? Será que ela me ajuda? Será que ela me direciona? Então isso funciona muito também. Eu gosto muito de processo, eu gosto muito de organizar as coisas, né? Por isso acho que eu gosto tanto do Monday ali, que eu adoro criar um quadro novo do Monday para organizar alguma coisa, né? E eu, se estivesse fazendo gestantes hoje novamente, eu com certeza estruturaria uma indicação premiada, claro que não ia chamar dessa maneira, né? Mas eu estruturaria alguma coisa nesse ritmo do que a Gé falou. Cara, depois, obviamente, de fechada a venda, né? Depois de fechada a venda, depois de recebido o chequinho, né? Entre em contato e fala, olha, fulana, inclusive assim, eu tenho um programa de indicação que a gente faz para as nossas clientes especiais, não diz que é para todo mundo, né? Que quem me indica uma cliente ganha 3 fotos, 2 clientes ganha 6, sei lá, entendeu? Mas eu faria, e eu vou ser sincero, cara, se o trabalho foi bem realizado, se você realmente encantou a gestante, né, que nem a Gé faz de forma magistral, com certeza ela vai te indicar o nome de outras gestantes. E aí o que você faz é entrar em contato e fazer a prospecção ativa. Eu gosto muito de prospecção ativa, né? Eu não tenho desse jeito, meio grosso, feio desse jeito, né? Se não fizer essa prospecção ativa, nem casado não ia estar, né? Cara, eu organizaria isso de uma maneira, um fluxo bem montado num aplicativo. Não precisa programar um aplicativo, quer dizer, uma planilha bem feita poderia ser também, né? Mas muito bem organizado e teria, caso a pessoa tenha mais alguém no time, alguém para gerenciar isso. Porque assim, é o que eu falo, você não precisa de muitos canais de aquisição, você não precisa de muitos lugares de onde vem as gestantes, né? Se você fizer o Instagram bem feito, o básico no Instagram, como a Gé tá falando, né? Se você fizer um clube de indicação, uma indicação premiada, organizadinha,
e você tiver aí uma parceria com um médico, por exemplo, cara, você já não dá mais conta de tanta gestante que você vai fazer. Eu não acho que seja tão complexo. O problema é que dá trabalho. Muito bem, e você que ainda não conhece o ecossistema da GoImage, você deve entrar em goimage.com.br e conhecer toda a nossa linha de álbuns que tem específico para gestante, tem para 15 anos, tem para newborn, enfim, uma infinidade aí enorme de produtos muito legais para você aumentar o ticket médio aí da sua sessão. Lembrando, né, que muitas vezes é mais fácil vender para quem você já fotografou do que ter que ficar buscando, né, toda hora clientes, o que também é importante, obviamente. Mas tem toda uma linha aí de produtos que vai fazer você vender muito mais e encantar muito mais aí a sua gestante. Então entre em goimage.com.br e conhece toda a nossa linha de produtos físicos de extrema qualidade aí para você. Gé, eu queria só fazer uma pergunta que eu acho que ficaria mais já pro final, pra gente ir finalizando esse vídeo. O Vanassi falou, e eu também concordo, tá? Acho que a gente não precisa ter tantos canais de aquisição, né? Claro que depende sempre de negócio para negócio, né? Dependendo do negócio, você tem números, né? Mas eu acredito que por causa do fotógrafo, pelo menos 2 ou 3 aí bem feitos são suficientes. Mas eu queria ouvir de ti, tu tem alguma coisa estruturada, até para quem está assistindo, está querendo entrar eventualmente no mercado específico de gestante, tem algum canal que tu considera mais relevante, né? Porque eu entendo que tu, como especialista também de gestante, encanta, e isso a indicação, eu acho que deve ser o principal deles, né? Mas tu tem estruturado uma parceria, tu tem algum sistema de captura com leads, com coisas nessa linha, ou não é bem por aí? Sim, hoje a gente usa, né, além do próprio Instagram mesmo, do próprio tráfego, né, orgânico, a gente tem também o tráfego pago, que a gente ajuda, que ele é bem estruturado, bem certinho, bem redondinho. E nesse tráfego pago tem CRM rodando, tem essa organização mesmo dos leads que chegam, das pessoas que chegam, porque às vezes chega a pessoa te indica, você não entra em contato, ou se não a pessoa falou não para você a primeira vez, você deixa ela lá, não chama ela mais, esquece aquele possível cliente. Então, muita gente nós conseguimos resgatar, né? Chamando de novo, falando de novo, porque pensa, uma gestante, né? A gente, igual eu mesmo, estou grávida de 3 meses, faltam só 6 meses para mim poder ganhar, e tem milhões de coisas que eu tenho que usar, tem que olhar, tem que decidir. Então, assim, você vai deixando as coisas para a última hora. Se o próprio fotógrafo não entrar em contato e falar assim, aqui, você tem que fechar seu ensaio agora, eu só tenho tantas vagas agora. Então, a gente pega muito, vamos dizer assim, a gente pega muito no pé do cliente. É a gente que vai atrás dele. Então, eu vejo, esse é o maior erro dos fotógrafos. Eles acham que, meu trabalho é muito bonito, ele se vende sozinho, eu não preciso ir atrás do cliente. Eu acho que esse é o maior erro, né, da maioria dos fotógrafos. Então a gente faz bem isso, bem fechadinho, sabe? É bem alinhado com o time. Toda semana a gente tem que chamar quais leads que a gente tem que chamar, qual que é a previsão de quantidade de semana que a gente tem que fazer o follow-up, chamar todo mundo. Então isso aí é bem redondinho. E para você que gostou do Papo GoImage de hoje, segue a gente, compartilha, comenta aí se você gostou ou não gostou, se você concorda ou não concorda, mas participa com a gente aqui, fazendo com que esse canal cresça e a gente traga sempre assuntos e pessoas incríveis para debater assuntos aí relevantes do mercado da fotografia, fazendo você evoluir. É isso que a gente quer, que você evolua. Então, nos vemos no próximo Papo GoImage.